Bom dia, pessoal. Esse é um webinar Zerto Disaster Recovery. Evolua sua tecnologia de Business Continuous e Disaster Recovery para a nuvem Enterprise. Tá? Então, aqui está uma visão geral da solução. A gente vai detalhar isso ao longo deste webinar. Ok? Então, vamos começar. Antes de começar propriamente dito, eu gostaria de falar das soluções da Bravo Tecnologia. Para isso, eu vou entrar aqui no site da Bravo Tecnologia e mostrar as nossas soluções. Clicando aqui. Clicando aqui, aparece o site da Bravo Tecnologia. E aí vocês podem dar uma olhada nas nossas soluções. Muito bem. Então eu tenho aqui soluções de antivírus da Kaspersky, soluções de firewall da SonicWall, soluções de proteção da informação, backup e disaster recovery e arquivamento, backup da Barracuda, disaster recovery da Zerto, que a gente vai ver hoje, e arquivamento Barracuda, que é uma solução chamada Barracuda Message Archiver, que é além do backup. Tá? Então o backup só roda à noite, então se eu fizer um backup do meu Exchange só à noite, eu não vou conseguir pegar todas as mensagens, porque se alguém receber uma mensagem às 10 da manhã e apagar às 11 da manhã, eu não vou conseguir fazer o backup dessa mensagem. O Archiver, ele complementa o backup porque ele garante que 100% das mensagens vão estar arquivadas, porque ele roda continuamente, ok? Então, ele roda 24 horas por dia, qualquer mensagem é copiada para o Archiver, ok? Tá? Bom, segurança e conteúdo da aplicação. Anti-spam e segurança, também da Barracuda. Tá? Duas vertentes, tá? Tem o anti-spam em gateway, tipicamente para servidores Exchange, e o Essentials, que é para Office 365. Tá? O Essentials também tem arquivamento, tá? Ele é um bundle. Tá? Então eu tenho a parte dele de anti-spam e eu também tenho a parte de Archiver aqui. Da mesma maneira que o Archiver é para Exchange e tem também a opção para Office 365, o anti-spam também para as duas opções. Tá? Mais duas ferramentas de segurança. Filtragem web. Então a gente usa a filtragem web de dentro dos firewalls da SonicWall. Tá? Então quando o pessoal fala, você tem filtragem web, a gente oferece o firewall SonicWall que pode está configurado só para filtragem web, funciona muito bem, com preço muito competitivo. Tá? E firewall de aplicação web, WAF, tá? Quando você tem, por exemplo, um portal e quer proteger contra ataques como SQL injection, tampering de cookie, tá? Tem vários ataques sofisticados que eu consigo fazer em sites web, então o WAF é um firewall específico para proteger portais web, tipicamente de e-commerce, tá? Ok? Tá? Rede sem fio. A gente tem dois fabricantes para rede sem fio. A gente tem a Riverbed, que comprou uma empresa chamada Cirrus. Né? A pronúncia em inglês é Zyrus, mas não dá para falar Zyrus em português, então a gente fala Cirrus mesmo. Né? É Wi-Fi super legal, muito interessante, uma série de vantagens aí. Já tem, depois eu vou mostrar lá no canal do YouTube, tem vários vídeos sobre várias dessas soluções, inclusive Cirrus, tá? E também tem a opção SonicWall, né, que é o Sonic Point, que está sendo rebatizado para Sonic Wave, tá? Que integra aí com os firewalls da SonicWall. Tem essas duas opções aí. Em termos de performance, a gente vende as soluções da Riverbed, tá? Então tem o famoso Steelhead, que acelera aplicações na WAN. Então, tráfego entre matriz e filial acelera em até 100 vezes. Tem apresentações aí com laboratórios, inclusive, tá? E aceleração de storage. Então, se você tem filiais que você tem que manter servidores nas filiais, a gente tem uma solução que você consegue substituir por um único equipamento que consegue simular toda a infraestrutura de uma filial em um único equipamento, que é o SteelFusion. Tá? Então a gente simplifica a filial. Então uma empresa que tem 2, 3, 4 filiais talvez não veja tanto benefício, mas uma empresa que tem muitas filiais,
que uma hora dá problema de um tipo numa filial, outra hora dá problema de outro tipo em outra filial, tem que ficar viajando e tal, enfim, os custos ao longo do tempo é grande, então pode ser que para essa empresa que tem muitas filiais, vale a pena ter essa solução chamada SteelFusion, ok? E virtualização de servidores com VMware, tá? Aproveitando, né, você entrando no site da Bravo, você tem aqui clientes, e aí você pode ver vários clientes da Bravo, tá? A gente tem clientes de todos os tamanhos, tá? São mais de 1.000 clientes nesses 22, quase 23 anos que a gente está trabalhando, tá? Aqui a gente colocou os principais, tá? Que a gente tem trabalhado aí, tá? Mas você pode ver clientes por qualquer vertical. Então, por exemplo, se você é de ensino, né, ou educação, enfim, se você é dessa vertical, você clica aqui, epa, tem algum problema no site, o pessoal deve estar mexendo lá no site agora, mas daqui a pouco deve estar em ordem, tá? Enfim, você clicando nessas nessas verticais, vão aparecer os clientes específicos das verticais aí, tá? Desculpe a nossa falha aí em relação a isso, tá? As soluções estão todas aqui, é só clicar, você vê as soluções, e quiser falar conosco, tem aqui o contato, tá? E tem aqui as redes sociais. Das redes sociais eu só queria mostrar basicamente o YouTube. Então, clicando em YouTube aqui, vai aparecer para vocês o nosso canal no YouTube, tá? Então, vão aparecer uma série de vídeos para vocês, tem muito vídeo lá, tá? Então, aqui o exemplo do vídeo, os últimos webinars foi Message Archiver, que eu acabei de comentar, né? Aqui sobre o firewall da SonicWall, sobre o Wi-Fi com Chirrus, da Riverbed, e o Anti-Spam Backup e Arquivamento com Essentials, tá? Então, os últimos 4 webinars que a gente fez foram esses assuntos, né? Enfim, a gente está sempre fazendo webinar a cada 2, 3 semanas, enfim, mais ou menos aí. Bom, terminando a propaganda, vamos voltar então para a nossa apresentação. Então, a apresentação aqui da Bravo concluída, vamos voltar a falar sobre Zerto. Então, vamos imaginar que hoje, diferente de alguns anos ou uma década atrás, hoje a gente vive num mundo de negócios 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá? Em que a TI precisa maximizar o tempo de atividade e a eficiência da unidade com nuvens híbridas. Hoje em dia, as pessoas, por conta dos telefones, elas estão ficando cada vez mais mal acostumadas. Elas querem fazer tudo na hora. Elas não querem deixa para amanhã ou deixa para depois. Não, elas querem tudo na hora, né? Talvez vocês não tenham percebido disso, mas quem é mais velho tenta lembrar de alguns anos atrás, como era normal você ir numa empresa e falar assim, olha, eu queria fazer isso. Tudo bem, você dá a entrada no sistema, em 24 horas vai ter uma resposta. Era normal. Hoje, quando você vai num site web e dá uma entrada e vai ter uma resposta em 24 horas, garanto para você que você fica bravo. Né? Você fala, não, eu queria na hora a resposta, porque a maior parte das respostas vem na hora. Então as pessoas estão ficando mal acostumadas, principalmente por causa dos aplicativos dos celulares. Tá? Então o mundo hoje é sem parar, é 24 horas por dia, 7 dias por semana, tem que estar tudo na hora, tem que estar tudo rápido, não pode nada ficar fora do ar nunca. Tá? E a TI também evoluiu, outra visão, né? Então, antes eram servidores físicos, né? A maior parte das empresas virtualizou isso. Então, eu peguei CPU e memória e coloquei virtualizado, né? Dentro de hosts. Então, eu rodo minhas máquinas virtuais em virtualização de CPU e memória, mas o meu storage continua como físico aqui. E aí teve o data center definido por software, onde as redes e o storage também foram virtualizadas. Então, além de CPU e memória, tá, eu tenho storage de redes também virtualizadas. Então, tudo ficou definido por software. Essa aqui é a evolução da virtualização, é o data center definido por software. Tá? A Bravo tem soluções, por exemplo, de storage virtualizado com VMware. Tá? Então, se você pensa em trocar seu storage e quer reduzir custos, fale com a Bravo que a gente tem soluções de storage virtualizado com VMware, baseado em software,
com um custo menor que um storage comum e uma performance melhor, tá? A gente mostra e prova isso, ok? E a evolução disso é quando eu tiro isso dentro do meu ambiente e coloco num ambiente fora da minha empresa, né? Então essa estrutura ela está rodando em algum lugar, mas não é aqui, que é a nuvem pública ou privada, enfim, que é a evolução disso, tá? Tem outros aspectos aqui, como elasticidade e tal, mas não vamos entrar em detalhes aqui porque não é o foco, tá? Enfim, a TI evoluiu nesse sentido. Sua empresa, fatalmente, ela está com ou toda ou parcialmente em algum desses lugares aqui, tá? Aonde a Zerto vai atuar? Em qualquer um desses 3 lugares aqui. Ah, mas a minha empresa hoje ela é todinha baseada em servidores físicos. Lamento informar que o Zerto não vai conseguir atuar para ter disaster recovery do seu ambiente físico, tá? O Zerto vai conseguir atuar só nesses 3 ambientes aqui. Nesse ambiente aqui, Zerto não atua mais, tá? Porque hoje a grande maioria dos ambientes estão nesses 3 aqui, não está mais nesse, tá? Ok? Ah, então para eu colocar Zerto eu teria que virtualizar meu ambiente? Sim, tá? Para a maior parte dos casos, a virtualização, eu sei que é um processo que pode ser desconfortável, mas ele, a médio e longo prazo, ele reduz custos e aumenta a flexibilidade, performance, tem uma série de benefícios, ok? Tá? Então, o Zerto só vai se aplicar nesses 3 pontos aqui, ok? Muito bem, então, em uma frase grande, o que é Zerto? Então, o Zerto fornece soluções de replicação. Então, eu vou replicar as máquinas virtuais de um site para outro, tá? De forma que eu tenha recuperação contra desastres, de forma que se no meu site principal tiver um desastre e perder uma ou mais máquinas, eu consigo levantar as máquinas do outro site muito mais rápido. Ou seja, o tempo de atividade vai ser máximo, ou seja, o tempo de inatividade vai ser mínimo, então vai ser rápido. De classe empresarial. O que quer dizer de classe empresarial? Significa que se minha empresa tiver 1000 VMs ou 10.000 VMs, eu vou conseguir fazer isso apertando um botão. E se eu fizer isso 100 vezes, as 100 vezes vai funcionar. Se eu fizer isso 1000 vezes, 999 vezes vai funcionar. Tá? Então, classe empresarial é isso. Não tem limite de escala e a confiabilidade é muito alta. Tá? Então, qualquer solução manual, você não consegue escalar e você não consegue garantir que vai funcionar tão bem. Tá? E simplifica uma estratégia de nuvem híbrida. O que significa isso? Significa que quando você compara uma solução de disaster recovery tradicional, ela é sempre entre 2 storages quaisquer, tá? Então eu tenho lá um storage no meu site principal, um storage no meu site backup. Aí as pessoas perguntam, mas eu gostaria de usar a nuvem como meu ambiente de disaster recovery. Eu posso fazer isso? Até antes do Zerto, isso era impossível, porque você teria que colocar um storage do mesmo fabricante lá na nuvem, o que é ridículo, não dá para fazer, tá? Com o Zerto consegue replicar as máquinas virtuais para qualquer nuvem pública ou privada. Então, eu vou ter uma estratégia de nuvem híbrida como disaster recovery para minha empresa. E isso, todas essas opções aqui, porque como eu não vou estar investindo em storage e como eu posso usar a nuvem, eu vou ter menos custos, tá? E com tudo isso, eu não vou precisar de links muito rápidos, porque ele é muito eficiente. A gente vai mostrar com muita eficiência. Então, os links não precisam ser links muito sofisticados. Então, quando eu faço replicação de storage, eu preciso de links com latência muito baixa, banda muito elevada. Com Zerto eu não preciso, eu não sou tão... sempre é bom ter, mas se eu não tiver, eu não vou perder tanto, né? A gente vai ver aí que é bem razoável eu trabalhar com links comuns para fazer disaster recovery com Zerto, tá? Então, quando eu comparo a solução Zerto com as soluções de disaster recovery tradicionais, eu sempre vou ter menos custos e mais eficiência. Sempre. 100% dos casos, tá? Sempre comparado com as soluções baseadas em storage e softwares clássicos de replicação. Então, só pontuando então, né? Antes do Zerto, como é que eu faço replicação
de classe empresarial. Eu tenho que comprar um storage específico, né, de um certo nível enterprise no meu site principal. Aí eu tenho que comprar um outro storage também enterprise no meu site backup. Às vezes ele é bem menor, mas eu tenho que comprar um storage grande, porque o mínimo que eu preciso é aquele modelo. Né? Então eu já estou gastando mais comprando um storage muito maior na filial do que eu precisaria. E aí vem a facada. A empresa fala assim, muito bem, já que você gastou muito mais do que você precisava na matriz, muito mais do que você precisava na filial, agora você tem que ainda pagar muito mais pelo software para replicar as LUMs do seu storage principal no seu storage que está no site de replicação. Então, você gasta um pouco mais na matriz, bastante mais na filial e ainda mais no software, tá? Então, são muitos custos empilhados quando você usa soluções clássicas, as soluções tradicionais. O Zerto, então, quando comparado com esses custos, ele é muito mais barato, tá? Ok? Continuando, então vamos agora focar sobre as soluções de disaster recovery, né? A minha empresa precisa mesmo de DR? Então, essa é uma pergunta que você precisa fazer. Você precisa mesmo de disaster recovery? Ou sua empresa consegue tocar o barco sem disaster recovery? Como é que eu consigo definir isso de maneira clara? Como é que eu chego lá para o dono da empresa, para o financeiro da empresa, para o CIO e falo, olha, pela minha visão, eu acho que a gente precisa implementar uma solução de disaster recovery. Ele vai olhar para você e fala assim, lá vem ele querendo trazer despesa. Aí você fala assim, logo em seguida você já fala assim, não, eu não estou aqui trazendo despesa. Tem um lado que é um investimento e tem outro lado que é um retorno sobre o investimento. Então eu vou mostrar para você os dois lados. Então você pode chegar com esse discurso, mostrar que tem uma despesa, um investimento e um retorno sobre o investimento. Né? Então quanto ganho você vai ter em ter um disaster recovery na empresa? Talvez a melhor pergunta é, quanto a sua empresa pode perder se ela tiver um desastre e não ter o disaster recovery? Essa é uma pergunta muito fácil de responder na sua empresa, tá? E eu vou te mostrar como é que você pode fazer aqui na prática você rapidamente vai fazer isso. Em 10 minutos você consegue responder essa pergunta aqui, tá? Será que o preço vale a pena? Então, a gente vai responder juntos essa pergunta aí, ok? Então, vamos lá. Primeiro ponto, né? Será que vale a pena ter disaster recovery? Então, assim, existem desastres? Claro que existem desastres, né? Eu peguei aqui, só nos últimos 30 dias, eu peguei aqui notícias sobre desastres, né? Então eu peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 notícias que eu peguei assim, correndo, 5 minutos, fui no Google, desastres, nos últimos 30 dias, veio isso aí, tá? Então, ó, tudo 17 de outubro, 16 de outubro, 11 de outubro, 7 de outubro, 15 de outubro, eu acho que eu peguei de uma semana ou 2 semanas, enfim, eu peguei um prazo bem curto, tá? Então todas essas notícias são notícias de desastres que aconteceram, tá? Se você olhar aqui, a maior parte aqui são governamentais, é lógico, né? Quando tem problema em governo, todo mundo percebe e vira notícia. Se der um problema num site, geralmente, um jornal, quando o site do Banco do Brasil fica fora do ar, quando o site do Itaú fica fora do ar, apesar de muita gente perceber, não vira notícia. Né? Porque o veículo de comunicação fala assim, ele pode ser como é que chama? Ele pode ser um cliente que vai colocar propaganda aqui, então eu não vou chamar a atenção dele. Né? Então, no Brasil ainda tem muito... As notícias são distorcidas, né? Quer dizer, muitas coisas não vêm à tona por conta dessas características. Mas, enfim, da mesma maneira que vocês mesmos conseguem ver os problemas. Tem um site interessante para vocês verificarem aqui, tá? Tem um site, que eu vou entrar aqui, chamado Caiu Tudo. Esse é um site bem interessante, né? No Brasil chama Caiu Tudo, né? Mas ele é internacional, chama Down Detector, tá? O que o Down Detector faz? Ele simplesmente está mostrando os problemas de sites nos principais fornecedores. Ele está fazendo o que justamente o jornal não está fazendo, tá? Com vários provedores públicos ou não, tá?
Então aqui ele está mostrando que a local web teve problemas. Como assim a local web teve problemas? Vou clicar aqui para saber mais. Então aqui, nas últimas 24 horas, teve problemas. Mas como assim? O Down Detector fica monitorando a local web? Não, na verdade é assim, o Down Detector ele está aberto para qualquer pessoa ir lá e falar assim, olha, a local web está fora do ar. Então, quando você nota algum serviço fora do ar, você entra nesse Down Detector e você registra, estou tendo problemas com a local web, tá? Não vou clicar aqui porque não é o caso, tá? Estou tendo problemas com a local web, e aí você registra. Então, você ajuda todo o resto, né, das pessoas, né, do seu país, sobre o problema. Então, aqui realmente... Então, por exemplo, você está tendo um problema com a local web. Você fala, será que sou só eu? Né? Aí você entra aqui e vê que, não, tem 103 pessoas tendo problema aqui. Então, está tendo problema mesmo. Então, o meu problema é mais um. Então, você vai clicar aqui e somar mais um. Tem até mapa ao vivo, tá? Então, aqui, eu consigo ter uma visão de grandes empresas, nota fiscal eletrônica, TIM, Itaú, claro. Às vezes isso aqui é falso, tá? Se você for entrar aqui, você vai ver que são poucos problemas. 3 notificações, 2 notificações. Aí o cara estava com problema no link dele, aí clicou no Itaú, não funcionou, ele achou que o problema é no Itaú. Na verdade é no computador dele, tá? Então quando é pouco assim, então você dá uma ignorada, né? Mas quando começa a passar de 10, de 50, de 100, aí você considera, tá? Então tá aí, chama Down Detector ou caiu tudo, tá? Fica a dica. Tá? Então, voltando, então, nem só de sites governamentais, tá? Você também tem sites comuns aí com problemas de instabilidade. Então, primeiro ponto, as redes caem, os sites ficam fora do ar e as empresas param por conta disso, tá? E não são apenas desastres naturais. O pessoal pensa assim, disaster recovery é contra desastre natural. Não, tem um monte de desastres. Por exemplo, pode faltar energia, teve o caso do Enem, faltou energia, vários estudantes ficaram sem fazer prova, falha de hardware, básico, falhou o hardware, não tem jeito. Interrupção de rede, caiu o link, passou um caminhão lá, levou o cabo, roubaram o cabo lá que estava chegando na minha empresa, roubaram lá o cabo de cobre, fiquei sem rede, né? Falha de software, apliquei um patch, crashou o servidor, tá? Né? Erros humanos, né? Foi lá o cara, o DBA, né? Ele foi lá, vou deletar o banco de dados de teste do aplicativo lá, porque está ocupando muito espaço. Ele foi lá, em vez de deletar o banco de dados de teste, deletou o banco de dados de produção. Pronto, foi um erro humano, parou a empresa. Tá? Então, tudo isso aqui gera paradas, tá? Né? Isso aqui são dados antigos de 2013, tá? Eu não tenho dados atualizados, mas eu tenho acompanhado, a proporção é mais ou menos a mesma, tá? Não tem modificado muito, não, tá? Ok? No Brasil, a gente nota, tá? Informalmente, que existem mais erros humanos por conta de falta de procedimento, né? E mais interrupções de rede, tá? Por causa da qualidade das operadoras, tá? E também um pouco mais de falha de energia. As falhas de hardware e falhas de software são menores proporcionalmente, mas talvez até sejam maiores do que nos outros países, tá? Porque a qualidade do hardware nosso médio é pior e as maneiras que os softwares são instalados não são tão rigorosos, né? Então instala o software de qualquer jeito, não checa se é de fonte confiável, assim por diante, tá? Bom, vamos ver o impacto nos negócios. Então vamos ver quanto custa, tá, um desastre na sua empresa, tá? Bom, para saber quanto vai custar um desastre na sua empresa, primeiro eu preciso saber o que você tem na sua empresa. Você tem backup diário na sua empresa? Você tem replicação do armazenamento, né? Ou você tem uma replicação usando o Zerto. Então aqui é um disaster recovery comum, backup e o Zerto, tá? Então eu vou calcular quanto custa. Para isso, eu vou pegar uma empresa como exemplo, tá? Então vou fazer conta com exemplo aqui, vocês podem fazer com a sua empresa. Eu peguei uma empresa que é uma empresa, não vou dizer que é média, mas é uma empresa, um exemplo, é uma empresa maior, né? Mas é um exemplo, tá? Eu peguei uma empresa com faturamento de 100 milhões anuais, tá?
É uma empresa grande, justamente para dar números aqui razoáveis, tá? Com 3 mil colaboradores. Um exemplo dessa empresa, não é essa empresa, mas eu pesquisei lá um exemplo dessa empresa, é a Piccadilly, que faz calçados, tá? Se você pesquisar lá nesse link, Piccadilly Company, você vai ver que o faturamento dela é 400 milhões de reais anuais, que é 100 milhões de dólares, tá? Que é em dólar, tá ok? 3 mil colaboradores, tá? Então vamos ver. Se essa empresa tiver um problema, por exemplo, perdi todo o meu banco, perdi todo o meu site central, perdi tudo, tá? Tem que imaginar que é um desastre completo, tá? Perdi todo o meu site principal. Tá? No pior caso, eu perdi o site no final, justamente quando ia começar o próximo ciclo de backup. Então, o que eu perdi? Eu perdi 24 horas de dados, tá? E vou demorar tipicamente 24 horas para pôr tudo no ar. Ó, talvez eu esteja sendo otimista aqui, tá? Se eu pegar 100 milhões de dólares e dividir por 48 horas, vai dar 500 mil dólares de impacto, tá? Ah, não, mas eu não tenho esse backup aqui, eu tenho um backup mais eficiente, eu faço backup a cada 4 horas, eu consigo subir meu ambiente em 4 horas, beleza. Então você vai perder 8 horas de trabalho, tá? Se você perder 8 horas de trabalho, o seu impacto vai ser 91 mil dólares, se for 100 milhões, tá? Ok? Então 1 por 1000, ok, tá? Agora, e se você tiver Zertos? Se você tiver Zertos, você vai perder provavelmente menos de 3 mil dólares, tá? Então, olha o impacto quanto o Zerto termina. Então, talvez esse seja o melhor. Você pode fazer um ajuste aqui com os dados da sua empresa e apresentar para o seu financeiro, apresentar para o seu chefe, apresentar para o seu CIO, dizendo, olha, eu acho que a gente pode investir com o Zerto, a gente vai ter um gasto, mas caso a gente tenha um desastre, né, a gente não vai correr o risco de ter uma perda como essa ou uma perda como essa, tá? Então, adapte seus números aí, né? Ok? Tá? Então, esse aqui é um exemplo. Então, tá aqui a conta, eu simplesmente peguei 100 milhões e vi assim, 100 milhões em 48 horas, que é assim, 100 milhões em 365 dias. Em 2 dias, dá isso aqui. Eu simplesmente peguei 100 milhões, dividi por 365 e multipliquei por 2. Aqui eu peguei 100 milhões, dividi por 365 dias e dividi por 3, porque 8 horas é um terço de um dia. E aqui eu peguei 15 minutos e 20 segundos, transformei isso aqui em segundos no ano, deu um número grande, e aí eu transformei isso aqui em segundos e deu isso aqui, tá? Então faz a conta aí, você chega muito fácil, em 10 minutos você chega nesses números aí, tá? Ou seja, com o Zerto eu vou ter muito mais vantagem. Por que o Zerto faz? Porque o Zerto ele é baseado em streaming. A gente vai olhar como é que funciona essa tecnologia baseada em streaming. Então, eu consigo recuperar qualquer arquivo, qualquer VM, qualquer aplicação ou todo o ambiente em minutos, em qualquer ponto no tempo. Tá? Então, a perda de dados que eu tenho, ela é mínima. A gente vai mostrar isso. E o tempo de recuperação, aperta um botão, ele cria todas as máquinas virtuais rapidamente, tipicamente em 15 minutos ou menos. Tá? Então ele consegue pôr seu site para funcionar nesse tempo aqui, 15 minutos, perdendo apenas 20 minutos de dados. Ok? Tá? Muito bem. Então, agora que a gente viu que o Zerto pode trazer muito dinheiro para sua empresa, né? Então, o que você vai comparar? Você vai falar para ele, olha, se eu tiver um impacto com o Zerto, eu só vou gastar 3 mil comparado com 100 mil. Tá? Então, aqui eu estou economizando 97 para um desastre. Tá? Então, você vai comparar. Se a sua empresa for desse tamanho, você vai comparar 97 mil dólares para um desastre que você estaria economizando. Porque a empresa tem que faturar e ela estaria parada aqui 8 horas, aqui ela só vai ficar parada 15 minutos. Ok? Tá? Isso também depende do seu negócio. Tá? Lógico. Tá? Muito bem. Como o Zerto funciona? Por que Zerto é melhor que as outras soluções de disaster recovery? Por que o Zerto é tão eficiente? Então vamos lá. O Zerto revolucionou a replicação de dados. Tá? Então aqui eu tenho um ambiente típico, né, virtualizado. Eu tenho o storage separado e eu tenho o meu servidor, network storage, tudo com hipervisor aqui. Tá? Então aonde estava o disaster recovery antes? Ele estava aqui nessa camada aqui. De novo,
Isso implica na aquisição daqueles storages caros, em ambos os lados. Definição de LUM, de um lado e de outro. Então falta flexibilização, ou seja, era uma solução de alto custo. Era. Por que que era? Porque aí o Zerto tirou a replicação dessa camada e colocou aqui junto do hipervisor. Tá? E aí eu não vou precisar mais nada disso aqui. Posso arriscar tudo isso aqui. Tá? Então o que que o Zerto é? É a primeira solução de replicação e automação da recuperação definida por software, de classe Enterprise. Então ela está no caminho daquilo de tudo ir por software. Então, quando você virtualiza as máquinas, você tem benefício. Quando você virtualiza o storage, você tem benefício. Quando você virtualiza a replicação, você vai ter muito benefício. A gente vai ver esses benefícios agora. Tá? Muito bem. Primeiro benefício. Tá? Se você colocar a virtualização com o Zerto, primeiro, você vai ficar sem dependência de novas tecnologias. O seu storage pode ser Dell, pode ser HP, pode ser MC, pode ser Pure Storage, pode ser qualquer fabricante. Para ele não importa. Isso é sua virtualização. Pode ser VMware, pode ser Hyper-V. Ah, a minha virtualização é Oracle. Lamento informar que aí o Zerto não vai poder te ajudar. Tá? Mas se for esses fabricantes ou qualquer storage, sim. Tá? Proteção. Eu vou ter a proteção. Primeiro, eu vou ter o streaming. Então, se eu tiver um incidente, eu consigo voltar alguns segundos atrás. Com as soluções clássicas de storage, eu não consigo voltar alguns segundos. Tipicamente, eu consigo voltar 1 hora, 4 horas. Então, eu perco 1 hora de dados, 4 horas de dados. Aqui eu perco alguns segundos só. Tá? Então, eu tenho streaming, eu tenho automatização, então eu consigo levantar meu ambiente muito rapidamente. Eu tenho os relatórios de auditoria, que a gente vai ver, tem uma série de vantagens. Consolidação. Com o Zerto eu consigo fazer migrações. Tem clientes nossos, tá certo, são poucos, que ficam compraram a solução só para fazer migração. Eles precisavam fazer migração de centenas de VMs. Eles não tinham janelas específicas, ou seja, não tinha solução, porque eles iam ter que parar, fazer uma cópia da VM, não tinha tempo, não podia parar o negócio. E a gente veio com a solução Zerto. Eles falaram assim, poxa, é caro para resolver o meu problema, mas eu não tenho outra solução a não ser Zerto. Tá? Então eles compraram o Zerto só para fazer uma migração. E depois eles passaram a usar o Zerto como uma solução de disaster recovery, porque eles usaram como migração, compraram o software e começaram a usar como disaster recovery. Tá? Evolução, lembra? Com o disaster recovery das tecnologias antigas, eu só conseguia fazer disaster recovery de um site para o outro. Né? Agora não, eu consigo fazer disaster recovery de um site para o outro, mas eu também consigo fazer disaster recovery para a nuvem. Tá? Qualquer desse tipo de nuvem aqui. Tá? E a solução é simples. Vocês vão ver as telas aqui, a gente vai fazer um demo ao vivo, mostrando inclusive um desastre acontecendo. Tá? Vocês vão ver isso agora em 5 minutos, tá? E vocês vão ver como é simples. Tá? Muito bem, agora eu vou mostrar como que se instala e como que funciona. Você vai falar, putz, vai demorar. Não, minutos esse slide, segundos esse slide. Então vamos lá, vamos instalar. Então eu tenho aqui um site principal, rodando lá, por exemplo, VMware, e um site secundário rodando, por exemplo, VMware. Então aqui eu tenho os dois hosts, os dois storages, dois hosts, dois storages, minhas máquinas virtuais aqui, um vCenter aqui, um vCenter aqui. Então eu tenho um site principal de produção e um site de disaster recovery aqui, ok? Tá? Então esse aqui é meu ambiente. Bom, vou colocar Zerto. Então a primeira coisa que eu faço, né? Pego lá o executável e instalo o Zerto Virtual Manager, que é o ZVM. Eu instalo aqui e instalo aqui. O que é o Zerto Virtual Manager? É uma aplicação. Então você vai lá, pega uma máquina Windows, dá um Next Finish, instala o ZVM aqui. Pega uma máquina Windows aqui, dá o Next Finish, instalou o ZVM aqui. Só isso. Pronto. Tem o ZVM aqui, tem o ZVM aqui. Tá? Muito bem. Segundo passo. Eu vou preparar o ambiente. Então eu vou instalar os tal dos os appliances de replicação, que é o VRA. Então o VRA vão ser instalados, né, um em cada host. Tá? Então aqui eu tenho 2 hosts, vai instalar um VRA aqui e um VRA aqui. Ah, vou instalar um VRA aqui, um VRA aqui. Ô, Roberto, eu tenho um problema, meu ambiente está sobrecarregado, não cabe mais nenhuma VM. Pô, mas não cabe uma VM, aqui é 3 GB só. Tá? Então dá uma apertadinha, cabe. Dá uma apertadinha, cabe.
Tá? Então, é pouco que usa. Ah, mas não tenho nem para isso. Bom, então arruma mais um espacinho e coloca, porque eu vou precisar usar recurso para poder funcionar. Então, eu preciso de 3 GB aqui, 3 GB aqui, 3 GB aqui, 3 GB aqui. Tá? Então, 3 GB por host, tanto na saída como na chegada. Tá ok? Muito bem, depois que eu coloquei tudo isso, o que eu faço? Eu configuro a replicação. E aí, olha o que acontece. Eu vou mostrar para vocês de novo o que acontece. Toda vez que uma VM for alterada, o que a VM, quando é alterada, ela faz? Está aqui na memória. Aí ela vai lá e escreve alguma coisa no disco, escreve alguns bytes no disco. Então a VM vai escrever alguns bytes no disco. Escreveu no disco, o Zerto intercepta e pega esses mesmos bytes e manda para o outro lado e copia aqui. Então escreveu no disco, o Zerto intercepta, pega esses mesmos bytes, manda para o outro lado e escreve aqui. Então o que acontece? Alguns segundos depois, o que está escrito nesse disco, está escrito nesse disco também. É isso. Então ele faz uma replicação no nível da VM, interceptando a comunicação entre a VM e o storage. Então o Zerto está aqui no meio. É só isso. Poxa, que fácil. É fácil mesmo. Pô, por que ninguém antes pensou nisso? Pois é, a Zerto pensou. Tá? Então, essa é a tecnologia. Acabou, eu já expliquei o que é Zerto. Tá? Então, e aí, como é que fica aqui? Então, tudo que vai chegando aqui vai sendo armazenado num disco, que é um disco de streaming. Por que é um disco de streaming? Porque eu posso voltar no tempo como se fosse vários pequenos snapshots, de 10 em 10 segundos. Tá? Não é um snapshot, mas é como se fosse. É um filme que, se você pensar, é uma sucessão de fotos. Não são fotos, é um filme. Mas um filme eu posso mostrar que são sucessão de fotos. Tá? Ok? Então pensa que é um filme, ou seja, é uma sucessão de fotos, então eu posso voltar a qualquer tempo no tempo. Ah, mas vai gastar muito espaço aqui. Não, na verdade é o seguinte, se tem um ambiente aqui tem, por exemplo, 1 tera, eu vou gastar aqui, por exemplo, 1,1 tera no total. Só isso. Tá? Então eu vou gastar 1,1 tera para armazenar esse storage. Aí eu vou ter que ter storage para levantar o ambiente aqui também. Então, se eu tenho 1 tera aqui, eu vou ter que ter 1 tera de produção e 1 tera para armazenar o meu ambiente e mais esses 10% aqui de espaço adicional aqui, que é para as modificações que eu faço tipicamente um mês para trás, ok? Consigo voltar de 10 em 10 segundos até um mês para trás, ok? Tá? Muito bem, então essa aqui é a visão geral do Zerto. Ah, e como é que funciona o Zerto em nuvem? É muito parecido, tá? Então aqui eu tenho um outro ambiente, tá? Na verdade, eu tenho aqui um ambiente Microsoft, tá? Então aqui eu tenho Hyper-V, e aqui eu tenho um Virtual Machine Manager, né, do System Center, tá? Que está conectado no ZVM, que é o mesmo lá, tá? O VRA, tudo igual, tá? E aí ele vai replicar essas máquinas, pode replicar para o Amazon, pode replicar para o Azure, pode replicar para um site qualquer, ou pode replicar para o mesmo site. Então eu posso replicar para qualquer um site remoto, ou para o mesmo site. Por que eu replicaria para o mesmo site? Bom, imagina que você tem um banco de dados e você quer ter certeza que qualquer problema que deu no banco de dados, você rapidamente suba um ambiente de backup. Como é que você faria isso? Então, você põe o Zerto lá, fica replicando desse ambiente para esse ambiente, você vai ter poucos segundos atrasados, se der um crash no lado de cá, você vai ter esse lado de cá. Ah, mas e se der um crash no ambiente todo? Perdi tudo. Por isso que você vai fazer um para muitos. Ao mesmo tempo que você está replicando para cá, ao mesmo tempo você pode replicar para uma nuvem ou para um site. Eu posso replicar para 3, 4 lugares ao mesmo tempo? Pode. Então a mesma replicação ela vai para o local, para uma nuvem e para um site remoto. Tá? Então eu consigo fazer uma arquitetura de replicação híbrida, né? Sites e nuvem, um para muitos, tá? Mais sofisticado. Tá ok? Tá? Então eu tenho aqui appliances diferentes, aqui eu tenho ZCA, tá? Eu consigo aqui no ambiente, né, restaurar em minutos qualquer VM, e aqui, né, eu tenho a replicação on-premises, né, ou hybrid, né, ou nuvem, tá aqui, tá? Uma solução tudo em um, como eu já tinha comentado, ok? Tá? Muito bem. Vamos comparar agora um ambiente, como é que a gente faria um ambiente virtualizado comparado com aquela solução tradicional de storage, para vocês verem a falta de flexibilidade que a gente tem, né? Então vamos lá.
Como que eu configuro o meu ambiente de virtualização? O primeiro conceito que eu preciso ter quando eu vou configurar meu ambiente de virtualização é um conceito chamado VPG, que é Virtual Protection Group, que é o Grupo de Proteção Virtual, VPG. O que é o Grupo de Proteção Virtual? É o tal do LUN. O que é o LUN? O LUN, no ambiente de storage, é um espaço em disco dentro do storage que eu vou replicar para o outro site. Tá? Então, o LUN seria um espaço aqui dentro desse storage que eu vou replicar lá para o outro lado. Esse LUN, eu posso colocar ele em múltiplos storages? Não, ele tem que ficar inteirinho no storage. Eu não posso replicar ele através de muitos storages. Tá? Então, ele tem limitações. Tá? No caso do Zerto, a proteção ela é escalável. Ela não é baseada em LUNs, mas ela é baseada em VMs. Você não falou que é VPG? Mas o VPG é um grupo de VMs. Então, quando eu chegar e pegar um grupo de VMs, eu defini um LUN. Então, eu tenho aqui uma LUN vermelha aqui, ó, chamada VPG1, que é o meu CRM, que é formada por essas VMs aqui. Tá? E onde ela está nos discos? Ela está nesse disco aqui, e nesse storage aqui, e nesse storage aqui. Não importa, ela pode estar espalhada. Eu tenho um segundo LUN, que é a minha aplicação SQL. Minha aplicação SQL é formada por essas VMs que estão em 2 hosts diferentes. Ó. Tem 4 nesse host e 1 nesse host. Tá? E está em 2 storages diferentes também. Tá? E eu tenho essa terceira aplicação, que é um Exchange, que tem essas 5 VMs aqui, que está rodando tudo num host só, mas está rodando em 2 storages separados. Tá? Então, veja, dentro do Zerto, eu posso ter VMs rodando em diferentes storages e posso ter discos virtuais rodando em diferentes... Desculpa, eu posso ter VMs rodando em diferentes hosts e posso ter discos virtuais rodando em diferentes storages. Tá? Isso eu não posso ter na solução tradicional com os LUNs. Eu teria que ter todas as VMs rodando no mesmo host e o host rodando no mesmo storage, tá? Ok? Tá? Eu vou ter a recuperação pontual, ordem de gravação e consistência. Então, olha só. Quando eu estou fazendo a gravação dessa VM, então, ó, eu fiz uma alteração na 1, na 3 e na 5. Então, ele manda a alteração da 1, da 3 e da 5. Depois, eu fiz uma alteração na 2 e na 4. Então, a ordem foi 1, 3, 5, 2, 4. Se eu fosse fazer replicação baseada em LUN, ele teria que fazer um snapshot dessa máquina, depois 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 um snapshot dessa máquina. Tá? Ou seja, a chance de ter inconsistência quando eu uso LUN é grande. Tá? E a possibilidade de ter inconsistência com eu uso Zerto é menor. Tá? Então eu posso ter RPOs menores. Tá? Ok? Tá? Mas eu tenho softwares mais sofisticados que garantem que eu tenha RPOs menores no mundo de luto. Tudo bem, mas você vai pagar muito mais caro por isso. Tá? E com o Zerto eu tenho esse nível de sofisticação por um preço muito mais competitivo. Tá? Então eu tenho pré-configurações, né, de VPGs, né, enfim, e assim por diante. E aí, se essas máquinas aqui estiverem movimentando, esses storages estiverem movimentando, não tem problema, tá? A máquina está aqui, no meio da replicação, a máquina saiu daqui e teve um vMotion e foi para outro host. Não tem problema não. A máquina que estava sendo monitorada por o VRA que estava rodando aqui, ela passa a ser, esse VRA, pega daí essa máquina que foi para aí. Esse VRA começa a apagar e continua replicando do ponto que esse aqui parou. Então eu posso ter vMotion à vontade, eu posso ter storage de vMotion à vontade. Coisa que eu não poderia ter com storage tradicional, tá? Bom, essa aqui é a interface. Vou mostrar rapidamente a interface. Cada um desses quadradinhos verdes é uma VPG. Pensem como uma VPG, como uma aplicação. Então aqui pode ser o SQL, aqui pode ser o CRM, aqui pode ser o Exchange. Quantas aplicações ou grupos de proteção eu tenho? 15. Mas quantas VMs eu tenho? 124. Tá? Ok? Então, esse ambiente aqui tem 15 aplicações formadas por 124 VMs. Tá? Vamos imaginar, né, que eu tenha um desastre. Eu vou mostrar aqui no
PowerPoint, depois eu vou mostrar num demo mais sofisticado, tá? Um demo quase ao vivo, tá ok? Então vamos imaginar que eu precise fazer um desastre. Olha aqui, eu tenho um botão aqui embaixo, que é o botão que controla o desastre. Eu posso apertar esse botão aqui. Mas espera aí, eu tenho um clique aqui, live ou teste. Então eu ligo ou não ligo esse botão e aperto esse botão aqui. Olha que fácil. Muito bem. Se eu apertar esse botão do jeito teste, eu vou simular meu ambiente sem parar minha produção. Ah, então eu consigo fazer teste de disaster recovery sem impactar nada no meu ambiente de produção? Sim, é só apertar esse botão aqui agora. Ah, não, mas eu quero simular como se fosse para valer. Realmente deu um problema, o DBA foi lá, apagou, parou tudo com a aplicação, entrou um ransomware, criptografou todos os meus servidores, eu preciso voltar em 15 minutos. Como é que eu faço? Você vem, clica aqui, tá? Ele entrou para a live e mudou para vermelho. Por que mudou para vermelho? Tá? Muito bem. A explicação de por que mudou para vermelho vem dos submarinos. Vou mostrar para vocês. Quando você vai ver um submarino, você já deve ter visto submarino, muitas vezes a luz do submarino é vermelha. A luz do submarino é vermelha. Por que a luz do submarino é vermelha? Tá? A motivação é para o olho da pessoa se acostumar de mudança de claro para escuro. Tá? Essa é a explicação. Mas todo mundo acha que a luz do submarino ficou vermelha, que é para todo mundo ficar dizendo assim, ó, tá valendo. Agora tá crítica a situação, o que você fizer agora vai dar confusão. Então todo mundo acha que é situação de risco. Então a Zerto aproveitou essa solução aqui do submarino e mudou a cor de vermelha para quando você estiver olhando nessa tela, se estiver vermelho, você fala assim, tudo que eu apertar aqui vai estar realmente modificando drasticamente meu ambiente. Então não é um teste, tá valendo mesmo. Então se estiver verde, pode tocar o barco que nada vai parar. Se tiver vermelho, cada apertada de botão aqui pode ser que pare tudo, tá? Então só para você ter certeza onde você tá, tá? Então a ideia do vermelho é toda certeza onde tá. Então se eu vim aqui e coloquei live, vai estar valendo. Aí eu vou apertar failover. Apertei o failover, vai aparecer essa tela mostrando todas as minhas aplicações, todos os meus VPGs. Por exemplo, pode ser que um cara lá do DBA tenha apagado a base de dados da aplicação do CRM. Então você vai lá, só escolhe o CRM e só põe o CRM em Disaster Recovery. Todas as outras aplicações permanecem iguais. Então essa é uma opção que você tem. Ah não, entrou um ransomware, criptografou tudo. Então eu quero realmente colocar todas as aplicações. Então eu seleciono todas as aplicações, tá? E aí eu tenho aqui, eu posso escolher o ponto no tempo. Por default, ele vai falar assim, volte para o último ponto no tempo daquele streaming lá. Então eu posso voltar no último ponto. Ah, mas eu não quero voltar no último ponto no tempo, porque eu sei que já deu confusão lá. O neguinho apertou, coisa errada, eu quero voltar no penúltimo, ou no antepenúltimo, ou no anterior, assim por diante. Observe que mais ou menos os tempos é de 10 em 10 segundos, tá? Às vezes 15, mas geralmente de 10 em 10 segundos, tá? Isso aqui vai variar conforme o teu link WAN, a quantidade de VMs e como elas se modificam, tá? Mas a maior parte dos casos típicos que a gente tem montado aí, 10, 15, 20 segundos, ok? Tá? Aí você escolheu o último, dá o ok, beleza. Aí ele tem o último botão falando, beleza, faz o failover? Faz o failover. Apertou aqui, começou o failover, tá? A gente vai mostrar depois como é que funciona o failover mesmo, tá? Vamos falar agora mais alguns detalhes. Bom, então aqui eu tenho um ambiente onde realmente as VMs foram lá para o lado de lá, estão rodando lá do lado de lá, tá? Então, que opções que eu tenho? Quando eu faço o failover, lembra que eu tenho duas opções, live ou laboratório. Eu posso definir na configuração do Zerto, falar assim, ó, quando for live, eu quero que os IPs das máquinas sejam esses aqui. Quando for teste, eu quero que os IPs da máquina sejam esses outros aqui. Tá? Então eu consigo definir IPs, redes, rodar scripts, né? Rodar a ordem das máquinas que vai levantar. Tudo isso eu consigo definir tanto no Disaster Recovery normal como no Disaster Recovery automatizado. Isso aí é automatização. As pessoas
costumam não dar valor para isso. Mas na hora que tá tudo parado, você fala assim, cada minuto vale a pena, você fala, putz, se eu tivesse script, se eu tivesse automatizado, eu ia ganhar um tempo valioso aqui, eu ia ganhar um aumento de salário ou no mínimo um agradecimento aqui, tá? Então, automatizar pode render bons frutos para você aí. Pode impressionar as pessoas que não conhecem muito bem o ambiente, tecnologia pode impressionar aí por você levantar tão rápido, tá? Ok? Então, tudo isso são detalhes que eu posso implementar no meu ambiente, tá? Ok? Um outro aspecto, tá? Migrações. Então, eu posso migrar, tá? O que é migrar? É basicamente um disaster recovery, só que eu faço o quê? Eu dou uma paradinha e falo assim, ó, faz a migração. Ele vai apagar as máquinas virtuais daqui e levantar do lado de lá. Então, é 99% igual um disaster recovery. A única coisa que ele faz é que ele apaga as VMs aqui, tá? Ok? De vez. Você não volta mais, tá? Ele vai e não volta mais, tá? Você tem que fazer outra migração de volta, tá? E eu tenho failback. Isso é muito importante, tá? Então, quando você entra no disaster recovery, tem um ambiente, de repente está rodando lá num site que não tem a mesma performance, que não está... É uma coisa temporária, você tem que voltar, não é aquele temporário que dura 6 meses, é uma coisa temporária. Então, assim que você recuperou seu ambiente, você quer voltar. Então, recuperei o meu ambiente, o que você faz? Você vai lá e fala assim, eu quero fazer failover, aperta um botão, ele volta as máquinas virtuais pegando as modificações. Então, se o cara, enquanto estava durando as 2 horas aqui, o cara fez 10 vendas, essas 10 vendas vêm para cá, não vai perder nada, tá? Então, eu não perdi nada na ida e eu não vou perder nada na volta. Na ida, eu posso ter perdido alguns segundos, porque eu não consegui prever. Na volta, eu consigo prever e falar, pessoal, vai, para aí. Parou? Conto até 10, volto. Aí eu não vou perder nada, tá? Ok? Então, é isso, tá? Bom, eu já falei para vocês que é um hipervisor integrado, tá? Então, eu tenho a consciência aqui de todo o ambiente, uma única interface vendo tudo, tá? Eu tenho relatórios. Aqui está um exemplo de relatório, então isso aqui é um relatório de teste. Então eu fiz um teste e aí ele mostra as máquinas virtuais com sucesso, quando começou, quando terminou, quando ficou ativo. Então você consegue mostrar isso para um auditor dizendo, olha, eu tenho um ambiente de disaster recovery, está aqui o meu relatório e ele funciona dessa maneira aqui. Tá? Então você não precisa mostrar o ambiente, você mostra o relatório para ele dizendo assim, é uma ferramenta chamada Zerto, então o relatório é fidedigno. Você não precisa ficar vendo funcionar, tá? Bom, para terminar, a gente precisa falar na replicação para muitos. Então, é aquilo que eu comentei. Então, eu tenho uma VM, vou colocar ela num grupo e vou pegar a mesma VM e colocar no outro grupo. Por que eu faço isso? Porque eu posso ter objetivos diferentes para cada um do grupo, tá? Então, um exemplo aqui. Eu posso ter um grupo que é para replicar para um site 1. Eu posso ter o grupo 2, 3 e 4 para replicar para o mesmo site. Aquele caso que eu falei para disaster recovery local, né? E eu posso ter um grupo 5, que é replicar para a nuvem, que seria um backup do disaster recovery, tá? Então, um exemplo aqui de coisas fáceis, o preço é o mesmo, tá? Só tem que ter um espaço a mais nessa nuvem aqui, e aqui mais espaço, mas em termos de Zerto, a licença é a mesma, tá? Então, resumo, né? Com o Zerto você consegue monitorar tudo de qualquer lugar, né? É uma solução multi-site, multi-nuvem, e tem o mobile, né, que é um aplicativo que roda no seu telefone que você consegue ter uma visão geral de como está todo o seu site. Você imagina, do seu celular, você fala assim, eu consigo ver do meu celular todos os meus data centers em todos os lugares do mundo, né? Uma visão geral, 1024 máquinas virtuais, ok, 72 mais ou menos, 2 com problema, tá? Então eu consigo, VPGs, né? VPG, não é VPGs, tá? Então eu consigo ter uma visão de tudo que está acontecendo. Muito bem. Que opções de Zerto estão disponíveis? Estamos concluindo, tá? Então eu tenho, tenho a versão que a gente acaba sugerindo, é a mais cara, é a versão Enterprise, que ela tem todas essas soluções aí, replicação de um para muitos, posso ter hipervisores diferentes, eu posso ter Hyper-V de um lado e VMware do outro, tá? Ou uma nuvem de um lado e um Hyper-V do outro, né? Replica para qualquer nuvem, tá? E, enfim, a prova de futuro. Então tem aqui as diversas soluções, aí entra em contato com o comercial para ver qual que é a solução mais adequada no teu ambiente. Se você tem VMware de um lado e VMware do outro e não vai sair disso,
ou Hyper-V de um lado, Hyper-V do outro, e não vai sair disso, a tua solução é essa aqui, ó, Zerto Virtual Replication. Agora, se você tem ambientes diferentes dos dois lados, aí tem que ir para o Enterprise. Ok? Tá? Aqui tem uma matriz detalhando mais, vai ficar aí para vocês verem depois, tá? E aqui tem um resumo. Então, em resumo, tá? Replicação definida por software. Menor que qualquer custo por hardware, ok? Então, mais barato que qualquer outra replicação. Funciona com qualquer hipervisor VM e Hyper-V. Oracle não, tá? Funciona com qualquer tipo de nuvem, privada, híbrida ou pública, tá? Independente do armazenamento, funciona com qualquer solução de storage. Ah, eu tenho um disco na barriga do servidor, funciona. Ah, eu tenho MC, funciona, tá? Minimiza o impacto de RPO, tá? Então, deu um desastre, quantos segundos eu vou perder, quantos minutos, quantas horas eu vou perder? Não, você vai perder tipicamente 10 segundos, tá? Às vezes 0, tá? Se tiver a sorte de ninguém ter feito nenhum pedido naqueles 10 segundos, não perdeu nada, tá? Proteção é baseada em streaming, então não tem impacto do snapshot, que é muito importante. Eu fui num cliente que a gente vendeu o Zerto, por quê? Porque ele estava tentando replicar a máquina virtual dele, só que a máquina virtual dele era muito grande. Então, quando ele pedia para fazer o snapshot, demorava 2 horas para fazer o snapshot e falhava o snapshot no meio do caminho. Tá? Então, o VMware não é tão indestrutível assim. Se você tiver fazer um snapshot de uma máquina muito grande, vai dar pau. Tá? Vai dar pau. Então, para máquinas muito grandes, Zerto é a solução, tá? Maximiza o tempo de atividade, né? Então, rapidamente eu coloco as máquinas virtuais. A gente vai ver isso num demo em seguida, tá? Recuperação de dados total. Então, inclui arquivos. Eu consigo voltar arquivos, não apenas as VMs. Eu consigo voltar o site inteiro, uma aplicação, uma VM ou um arquivo só lá de um servidor de arquivo, tá? Você consegue fazer testes, instalar e fazer testes de disaster recovery sem interromper seu ambiente de produção, tá? Então é muito legal isso. Você consegue ter domínio da ferramenta sem nunca ter que parar o ambiente, tá? Você consegue transformar a nuvem na sua estratégia de disaster recovery, coisa que antes você não conseguia. Bom, agora vamos ao demo, tá? Eu já tenho aqui o meu demo funcionando, então vamos lá. Vamos lá. Vou para funcionar aqui o demo. Aí, funcionou. Bom, eu estou usando uma ferramenta chamada Camtasia. Então eu fiz um demo e eu gravei o demo. E aí, à medida que eu clico em vários pontos, o Camtasia vai no ponto do vídeo aonde está aquela tela. Tá? Então eu consigo fazer um demo real, mas sem ter toda a infraestrutura para... Então eu consigo levar um demo gigantesco num pendrive, tá? Então é uma ferramenta chamada Camtasia, tá? Ok? Bom, então aqui eu tenho um ambiente, tá? Esse ambiente tem 4 sites, tá vendo? Ó? Tem um VMware aqui, um site secundário com VMware, um terceiro site com Hyper-V e um quarto site com Amazon, tá? Uma nuvem da Amazon, ok? Muito bem. Em cada um desses sites, eu tenho um ZVM, que é um manager instalado. Manager, aqui é o appliance, aqui é o manager e aqui é o appliance, no AWS, tá? Então, manager e o appliance, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui no primeiro manager, que é o site principal, e esses 3 sites são 3 sites de disaster recovery. Tá? Então, eu tenho um site chamado DC1 que está replicando algumas VMs para o DC2, algumas para o DC3 e algumas para o AWS. Como que ele está replicando? Vamos dar uma olhada? É só clicar aqui, ó, no VPG que você vai ver como que ele está replicando. Olha só. As minhas 2 primeiras aplicações, ele está replicando essas 2 aplicações para o AWS. As 2 aplicações seguintes, ele está replicando para o Hyper-V. E todas as outras demais aplicações, ele está replicando para o VMware. Tá? É o jeito que o cara fez aqui. Tá? Eu consigo definir prioridades
entre essas aplicações, tá? Muito bem. Então, você já sabe, tem essas aplicações que estão sendo replicadas para as outras, ok? Muito bem. Eu tenho aqui 15 VPGs. Então, se eu clicar aqui, eu vou ver 15, ó, 15, pronto. Se eu clicar aqui, são 24 VMs. Então, eu clico aqui, ó, nas VMs, eu vou ver as VMs. 24. Cadê as VMs? Eu vou entrar aqui no site principal. Opa, 24 VMs. Ah, na verdade eu tenho 26. Ah, mas só que, ó, são VMs do próprio Zerto, então não conta, tá? Então, até aqui é 24, aqui é 25 e 26. Ok? Tá? Muito bem. Voltando aqui. Então, eu tenho meus grupos, minhas VMs que estão replicando para outros sites. Ok? Qual é o espaço total protegido? 1 tera. Qual é a compressão que eu estou conseguindo comprimir no Link One essas máquinas virtuais? Estou conseguindo compressão de 88%. Tá? Às vezes fica 88%, às vezes fica 92%. Tá? Depende aí como fica aqui. E quanto que é o tempo que eu vou perder de dados se der um desastre? Eu vou perder 7 segundos, que é o RPO. O RPO é quanto é a perda de dados. Tá? Ok? 7 segundos. Eu vou perder 7 segundos. Então, deu um crash agora. O que eu perdi? Eu perdi os últimos 7 segundos. Então, se nos últimos 7 segundos alguém fez um pedido, esse pedido se perdeu. Tá? Eu vou perder esse pedido. Vai ter um cliente reclamando, perderam meu pedido. Tá? Não vai ter muito jeito, não. Tá? Ok? Não é a prova, não é 100%. Tá? Ok? Tá? Muito bem. O que a gente vai fazer agora? A gente vai simular um teste. Então, eu não vou fazer ao vivo. Eu vou fazer como teste, tá? Então eu vou clicar aqui, Failover. Quando eu cliquei Failover, ele fala assim, você quer só uma aplicação ou quero todas? Ah, eu quero todas. Next. Você quer, para esses sites, esses checkpoints, ou quer mudar alguma coisa? Não, não quero mudar nada não. Next. Tá? Você quer startar o Failover? Cara? Então eu vou apertar aqui o Failover e eu rapidamente vou mudar para os sites de Disaster Recovery para vocês verem o que está acontecendo lá. Tá? Vocês estavam vendo que antes não tinha nada montado lá. Deixa eu mostrar isso para vocês. Espera aí. Ó. Aqui, ó, não tem máquina nenhuma montada. Tá vendo? Ó, só tem os ZVA, o vCenter, nada domain controller, ou seja, não tem nada normal. Tem meia dúzia de máquina aqui. Aqui, ó, tem 2. E aqui, ó, tem uma só. Tá? Então não tem nada. Tá? Então vamos lá fazer o failover de novo. Seleciona tudo. Next. Next, Start Failover, e eu já vou mudar para as máquinas do site 2, 3 e 4. Atenção, pá! Apertei, ó, tá levantando as máquinas aqui. Vamos mudar para o site 2. Tá aqui. Olha lá, tá montando as máquinas aqui, ó. Ó, apareceu. Então ele coloca as máquinas e escreve teste. Para você ter certeza. Isso aqui é teste. Ó, essa aqui não tá teste, então porque ela já existia antes. E aqui? Opa, apareceu mais máquinas aqui, ó. Teste. E aqui? Opa, apareceu mais máquinas teste. Então, aquele plano aqui, ó, de VPG, tá? Que eu não consigo clicar. Tá rolando e tá indo para as outras máquinas. Bom, muito bem. Então, você está no meio do teste, tá? Então, rolou, tá? Vou voltar aqui. Tá rodando 100% meus grupos, tá rodando tudo, beleza. O que eu faço agora? Bom, a produção tá rodando? Tá rodando. Você está fazendo o failover no modo teste, então não impactou teu ambiente. E aí, o que você vai fazer? Aí você vai lá aqui, tem um monte de VM, aí você vai testar, ver se... Beleza, então você pensa assim, se der problema, o pessoal precisa acessar o servidor de e-mail, precisa acessar a aplicação CRM, precisa acessar o SQL, precisa acessar isso, aquilo, então você vai fazendo um teste aqui. Aí vem aqui, simula, faz todos os testes que você fez. Fez todos os testes? Beleza. Deu certo tudo, beleza, tá tudo redondo, certeza, meu ambiente já tá redondo. Beleza, então você vem aqui, ficou 2 horas testando. Depois de 2 horas você vem aqui e dá um stop. E aí você fala, ó, eu fiz um laboratório, né? Deu sucesso, tá? E aí eu vou parar as máquinas. Então ele vai parar as máquinas. Quando parar as máquinas, o que vai acontecer lá no site? Vai sumir as máquinas vão ser destruídas. Por que vai ser destruída? Era um teste, então destruir tudo. Por quê? Porque eu quero deixar o ambiente preparado para o próximo desastre. Tá? Não quero ficar ocupando espaço lá não. Tá? Então todo o meu ambiente está rodando aqui normalmente, em nenhum momento foi impactado.
e eu terminei o teste. Quando eu terminei o teste, ele gerou um relatório. O relatório vai estar aqui. E aí eu vou ter um teste gravado aqui, mostrando o que aconteceu com o teste, tá? Ok? Eu não vou conseguir clicar aqui, tá? Porque não foi gravado, tá? Mas eu consigo clicar aqui e ver quanto tempo durou o teste e o que eu anotei no teste. Aí eu vejo lá, faltou isso, faltou aquilo, ou deu tudo certo, enfim, tá? Então, é um ambiente que você consegue criar e ficar fazendo testes para quando realmente der o problema, você vai conseguir rapidamente colocar tudo para funcionar muito rápido, tá? Bom, esse aí foi o nosso demo, tá? Então, é um software muito simples. Então, a gente concluiu o demo aqui e eu vou ficar disponível agora para perguntas, tá? Vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui. Vocês têm soluções de containers? Rafael, ainda não, tá? Ainda não tem suporte a containers, tá? A Zerto está trabalhando nisso. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou verificar e eu dou a resposta para você em breve, tá ok? Tá? Pessoal, mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Todos aí tranquilos em relação à solução, tá? Bom, então a gente está disponível, né? Tá aqui os links disponíveis. Se você quiser saber mais, é só ligar aqui no 5543-2020, opção 5, ou entrar em contato por esse link aqui, ó, bravotecnologia.com.br/contato, tá? A gente está à disposição. Opa, tem uma pergunta aqui do Leandro. Bom dia. Em caso de aplicação que use banco de dados em servidor compartilhado, é migrada a base de dados? Peraí. Bom dia. Em caso de aplicação que use banco de dados em servidor compartilhado, é migrada apenas a base de dados da respectiva aplicação? Leandro, o servidor, ele é migrado tudo, bit a bit. Então, a máquina virtual, pensa assim, a máquina virtual, ela fica lá do outro lado exatamente igual do lado que está aqui. Tá? Então não muda nada. Tá? Eu não entendi o enfoque da sua dúvida, mas pela resposta eu não sei se eu respondi sua pergunta ou não. Tá? Mas a VM do outro lado lá, ela, passado aqueles 10 segundos, ela é bit a bit, 100% igual à VM do lado de cá. Tá ok? Tá? Espero ter respondido sua pergunta. Ótimo, tá? Bom, é isso. E assim, funciona com bancos de dados, funciona com Exchange, funciona com CRM, funciona com tudo, tá? Vai funcionar com tudo. Deu um crash, volta todo o ambiente, volta banco de dados, volta tudo. Funciona tudo direito, tá? Ele é robusto, tá ok? Tá? Pessoal, mais alguma pergunta? Obrigado, Leandro. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Bom, a gente já vai encerrar. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, entre em contato com a gente por esses mesmos canais aqui, coloque sua pergunta, que a gente vai responder para vocês a contento. A gente está à disposição aqui para responder as perguntas, tá ok? Bom, agradeço aí, tá, o webinar de hoje, espero que tenha sido proveitoso para todos e até daqui a 15 dias com mais um webinar, tá? Um abraço e até logo.